Uma hora pontualmente, eu vou trazer agora exatamente a pauta precatório não, o abono, né, o rateio do Fundeb, tema muito aguardado pelos profissionais da educação aqui do município de Itapajé. Desde o final de 2022 se tinha, portanto, essa expectativa, e essa expectativa, é bom que se diga, ela de certa forma ela foi alimentada, né, por parte da gestão municipal que poderia, em todos os momentos, ter tido um diálogo, uma abordagem mais aberta, mais clara, mais franca, mais direta com os professores sobre esse assunto, mas em vez disso, né, ficaram aí alimentando de certa forma essa expectativa nos professores. Mas aí nas últimas horas esse debate ele se tornou mais intenso, principalmente após uma postagem feita nas páginas, nas redes sociais da Prefeitura Municipal de Itapajé, porque aí é uma informação que ela não vem totalmente esclarecedora, fica só o clima, o ar de apreensão na classe, na categoria, e logicamente acredito que muita gente nem dormiu de ontem para hoje, muitos daqueles que poderiam ser beneficiados com esse rateio, com esses valores, porque não sabem exatamente ou não recebem com exatidão as informações por parte da Prefeitura Municipal de Itapajé. Na manhã de hoje, inclusive, aproveitar aqui e enaltecer o trabalho, porque a gente está atualmente só com o nosso repórter Maicon Rios, porque o nosso repórter Mário Almeida está de férias, né, volta agora no início de fevereiro, e aí foi uma correria intensa e o nosso repórter Maicon Rios aqui correndo para todos os lados para conseguir fazer com que a gente conseguisse trazer a informação real, porque o grande questionamento de todos, professores ou não professores, era quais são os valores que restam em conta, né? Quais são os valores que constam nas contas da Prefeitura Municipal, vai ter ou não vai ter, e se vai ter ou se não vai ter, quando se terá uma definição final, que era uma informação, né, que era aguardada e que a Prefeitura Municipal de Itapajé poderia já ter passado com certa antecedência e evitado, né, todo esse clima junto à categoria. Mas nós vamos agora trazer a entrevista feita pelo nosso repórter Maicon Rios com o doutor Avartânia Souza. Ele é contador da Prefeitura Municipal de Itapajé e ele traz as informações, a versão da Prefeitura Municipal no tocante a ter ou não ter rateio e quais são os valores que constam na conta da Prefeitura Municipal. Vamos conferir. No Jornal Integração de hoje eu converso com o contador Avartânia Souza, assessor contábil da Prefeitura Municipal de Itapajé, sócio no escritório Avacom Consultoria e Contabilidade Pública. Avartânia, gostaria de que o senhor esclarecesse aos nossos ouvintes sobre Fundeb e também em que casos deve acontecer o rateio ou abono de sobras desses valores que são referentes à educação. Boa tarde. Boa tarde, Maicon. Boa tarde a todos os ouvintes do Jornal Integração. Inicialmente, nós podemos dizer o seguinte: nós estamos na terceira fase da legislação especial, né, voltada para a valorização, né, da remuneração e a valorização dos profissionais da educação. Nós tivemos inicialmente o Fundef. Depois nós tivemos o Fundeb, que vigorou até 2020, e posteriormente o novo Fundeb, que se está chamando de novo Fundeb, que entrou em vigor em 2021. Toda a arrecadação, todos os recursos que o município recebe relativo ao Fundeb, pelo menos 70% deve ser aplicado na remuneração dos profissionais da educação básica. E os outros 30%, no máximo 30% restante, para aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino. Ou seja, os outros 30% que no máximo 30%, né, podem ser aplicados na manutenção do ensino e todas as ações, em todos os programas, em todos os projetos da educação
básica do município, certo? Levando-se em conta a manutenção e o desenvolvimento dessa mesma educação básica. Então, 70% para os profissionais do magistério, aliás, não do magistério, mudou também com a nova lei, o novo Fundeb mudou também o conceito, né? Então, 70%, no mínimo 70% para os profissionais da educação básica e 30% para no máximo 30% para manutenção e desenvolvimento do ensino. Já que eu falei em mudança de conceito, é que o Fundeb anterior, a lei do Fundeb anterior, ela estabelecia que o município, né, poderia aplicar ou deveria aplicar no mínimo 60%, né? Então essa é uma das mudanças. O Fundeb anterior era no mínimo 60% para os profissionais do magistério, né? E os profissionais do magistério são aqueles profissionais que atuam diretamente, ou são os professores, né? Os coordenadores pedagógicos, ou seja, aqueles profissionais que atuam diretamente no ensino, no lidar com os estudantes, com a sala de aula, enfim, diretamente voltado para o ensino, dos profissionais do magistério. A nova lei do Fundeb, e mais precisamente ainda, a lei 14.276, é a lei que regulamenta o novo Fundeb, editada em 27 de dezembro de 2021, ela estabeleceu o conceito de profissionais da educação básica e não mais apenas profissionais do magistério. Então, pelo novo Fundeb, todos os profissionais que atuam na educação, né, ativamente, que estão em efetivo exercício na educação básica, sejam professores, profissionais do apoio técnico, enfim, todos eles são custeados pela cota, né, pela parcela dos 70% do Fundeb, exceto psicólogos e assistente social, que segundo o artigo 26A da mesma lei 14.276, de 27 de dezembro de 2021, devem ser custeados, devem ser pagos através da parcela dos 30%. Doutor Avartânias, os profissionais que se enquadram dentro deste perfil do novo Fundeb, gera-se sempre ao final de cada ano aquela expectativa de que, em havendo sobras dos valores que foram repassados ao município, o município faça um rateio para esses profissionais da educação. No caso de Itapajé, é possível que nesse ano houve alguma sobra do Fundeb e haja algum tipo de rateio para esses profissionais dentro do seu conhecimento contábil do município? Michael, eu preciso começar a responder essa tua indagação também falando de mudanças, certo? Em relação à legislação anterior, em relação ao antigo Fundeb, isso era permitido em qualquer situação. Por exemplo, se o município não atingisse, né, ao final do ano, chegando ao final do ano, se o município verificasse que não estava cumprindo, que não iria atender o mínimo, né, a aplicação mínima de 60%, no Fundeb antigo era 60%, para a remuneração dos profissionais do magistério, esse município poderia, aliás, nesse caso, ele deveria conceder um abono, um rateio, e aí o nome fica a critério do município, da gestão municipal, ficava a critério da gestão municipal, para fazer o rateio, objetivando cumprir esse mínimo de 60%. Mas também era possível, mesmo o município tendo cumprido já o mínimo de 60%, se mesmo assim houvesse sobra de recursos e o município tomasse a decisão de ratear ou de conceder abono de parte desse recurso que sobrou para os profissionais do magistério, também era possível. Então, isso aconteceu inúmeras vezes. Porém, com a nova lei, ou seja, o novo Fundeb, não permite isso. Não permite isso. O novo Fundeb só permite a concessão de abono, de rateio, etc. Como eu disse, o nome fica a critério. Só é permitido para atingir o mínimo de 70%. Então, hoje, né, pela nova lei do Fundeb,
e principalmente pela lei que regulamentou o Fundeb, a mesma lei que eu já mencionei anteriormente, a Lei 14.276, de 27 de dezembro de 2021, só é permitido o abono, só é permitido o rateio para se atingir o mínimo obrigatório de 70% na remuneração. Ou seja, o município hoje só pode conceder um abono se ele de fato não tiver aplicado o mínimo de 70%. Aí ele concede um rateio, um abono, no valor suficiente para atender o mínimo de 70%. Isso está previsto no artigo 26, parágrafo 2º, os recursos oriundos do Fundeb para atingir o mínimo de 70% dos recursos anuais totais dos fundos destinados ao pagamento em cada rede de ensino, ou seja, na rede de ensino que compete ao município, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, poderão ser aplicados para reajuste salarial sob forma de bonificação, abono, aumento de salário, atualização ou ação salarial. Então, pelo próprio texto da lei, do parágrafo 2º do artigo 26, da lei que regulamentou o Fundeb, só é permitido o abono para se atingir, para se cumprir o mínimo de 70%. Para complementar essa informação, eu preciso dizer aos profissionais da educação básica do município de Itapajé e à população em geral, por quem temos respeito e admiração, o município de Itapajé, em 2022, aplicou na remuneração do magistério o valor de R$ 49.080.367,97, o que corresponde a 82,13% de todo o recurso do Fundeb recebido pelo município em 2022. Ou seja, o município foi muito além do mínimo de 70%. Ele teria que aplicar no mínimo 70%, e aplicou em 2022 82,13% na remuneração dos profissionais da educação básica. Por esta razão, é impossível, o município está proibido, o município está vedado de conceder abono, porque, conforme eu disse há pouco, a lei atual só permite concessão de abono para atingir o mínimo de 70%. O município já aplicou 82,13%, Michael. Vartânias, e no caso de haver sobra referente aos 30%, não é possível, o município ele é impedido de fazer rateio de sobra dos 30%? É impedido, né, expressamente impedido. No momento em que a lei está dizendo que para atingir o mínimo de 70% o município pode fazer rateio, abono, etc., então somente para esse cumprimento da lei. Então, só é permitido a concessão de abono para cumprir o mínimo legal estabelecido pela lei, que é de 70%. Como o município já aplicou em 2022 mais de 82%, né, como eu disse, 82,13%, o município está impedido, está vedado de fazer qualquer distribuição de valor a qualquer tipo, seja rateio, abono, etc. Então o município não pode efetivamente fazer isso. E com o fechamento das contas do ano contábil de 2022, e no caso de haver sobra da parte que é referente aos 30%, esses valores eles retornam para a União ou ficam à disposição do município para investimentos no ano posterior, que no caso é esse ano 2023? Pronto. Os recursos que sobram, né, em 2022, no dia 31 de dezembro de 2022, o município deve aplicá-lo, deve utilizá-lo no primeiro quadrimestre, ou seja, até o dia 30 de abril, obrigatoriamente o município terá que utilizar
esse valor, esta sobra, na manutenção e desenvolvimento do ensino. É possível informarmos a população de Itapajé que sobras o município acumulou do ano contábil de 2022 dentro desses 30% que ainda podem ser utilizados nesse primeiro quadrimestre de 2023? Podemos sim, Michael. O recurso que sobrou em 31 de dezembro de 2022 foi na monta de R$ 6.370.322,25. Esse foi o valor residual, né, o valor da sobra do Fundeb em 2022 e que terá que ser aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino até o final do primeiro quadrimestre, ou seja, até 30 de abril. E se você me permite, Michael, ainda acrescentar uma informação, e eu compreendo e é perfeitamente possível que a grande parte da população e principalmente dos profissionais da educação estivessem nessa expectativa do rateio, né, do abono, porque em 2021 houve de um valor bastante significativo, mas em 2021 nós tínhamos duas situações. Primeiro, a lei que regulamentou o Fundeb, aquela 14.276, ela só foi editada no dia 27 de dezembro de 2021, portanto, há 4 dias de encerrar o ano de 2021. Então, como não se tinha até aquele momento a definição do que seria, né, do que era de fato profissional, do ponto de vista conceitual, né? Não se tinha clareza de qual era o conceito de profissionais da educação básica, já que a lei tinha mudado, que antes era profissionais do magistério. Então se utilizou durante 2021, na cota dos 70%, na parcela dos 70%, apenas os profissionais do magistério, ou seja, apenas aqueles profissionais que já eram vinculados aos 60% na época do antigo Fundeb. Então, durante 2021 foi basicamente por isso. Quando chegou em 27 de dezembro, né, que a lei estabeleceu, aí foi que se tomou a consciência, a ciência, que a partir daí todos os profissionais da educação, né, têm atividade, né, no efetivo exercício da educação básica seriam pagos pela a parcela dos 70%. E por conta dessa diferença, em 2021, como ficou durante todo o ano, apenas os profissionais, na cota dos 70%, os profissionais do magistério, ou seja, os professores, né, os coordenadores, aqueles profissionais diretamente ligados à área do ensino, o município precisou fazer o rateio para atingir os 70%, e mesmo com o rateio concedido em 2021, o município encerrou o ano aplicando 70,46%. Aí vai de novo aquela história. O rateio, naquela época, ele era necessário, ele era essencial para se atingir o mínimo necessário, o mínimo obrigatório de 70%. Aí foi concedido o rateio, o município alcançou os 70,46%. Então, só para esclarecer a necessidade do abono, né, do rateio lá em 2021 e agora em 2022, como o município já aplicou mais de 80%, 82,13%, está impedido de fazer qualquer rateio, conceder qualquer abono. Eu quero aqui agradecer pelos esclarecimentos que repassa à população, concedidos pelo contador Avartânias Souza, que é assessor contábil da Prefeitura de Itapajé. Doutor Avartânias, quero lhe deixar à vontade para as suas considerações finais, alguma informação a mais que ache interessante nesse momento ser repassada à população nas suas considerações finais. Pronto, eu queria acrescentar aqui 2 informações, aproveitando essa oportunidade, ainda falando de Fundeb, né? Nós temos também no novo Fundeb uma outra vinculação, que é o recurso da complementação VAT, que é o valor aluno ano total. E a lei estabelece que dessa complementação VAT que o município recebe durante o ano, ele tem alguns percentuais a cumprir. Por exemplo, da complementação VAT, o município tem que aplicar durante o ano pelo menos 50% em educação infantil dessa complementação. O município de Itapajé, em 2002, aplicou 70%, em 2002,
2022 aplicou 78,24%. O mínimo era 50%, aplicou 78,24%. Dessa mesma complementação VAT, o município tinha que aplicar obrigatoriamente em despesas de capital, ou seja, despesas com investimento, com bens, com obras, etc., teria que aplicar pelo menos 15%, e o município aplicou 17,93%. Então, em todos os aspectos da lei do Fundeb, o município cumpriu os percentuais estabelecidos pela lei. Uma outra informação, e assim, a educação de forma geral, né? Nós sabemos que a Constituição Federal, artigo 212, estabelece que o município tem que aplicar anualmente pelo menos 25% em educação. Itapajé aplicou em 2022 29,02%, ou seja, a obrigatoriedade da Constituição é 25%, o município aplicou 29,02%. Aqui sai um pouco, foge, mas só a informação à saúde, aplicação constitucional mínima de 15%, o município aplicou 36%. São informações, e aqui até foge um pouco do tema do Fundeb especificamente, mas são informações importantes que eu entendo que devam e que precisem chegar ao conhecimento da população, da classe estudantil, né, dos profissionais da educação, enfim, a toda a sociedade do município de Itapajé. Uma última pergunta que chega aqui antes de nós concluirmos com a nossa entrevista, é de que como é uma notícia que de certo modo frustra as expectativas de um percentual grande da população de Itapajé, que são os servidores da educação ou de que tem algum familiar ligado à educação que estava naquela expectativa de um abono a mais nesse início de ano, e essa informação de certo modo ela frustra uma grande parcela dessas pessoas. Aí eu lhe pergunto, naturalmente que deverá haver contestações via sindicato, via Ministério Público, deverá haver contestações. É possível o acesso às prestações de contas, às ações que comprovem de fato os investimentos dos 82% anunciados, divulgados pela gestão? Com toda certeza, Maico. As informações contábeis, todas essas informações, elas são públicas, elas estão abertas, e eu tenho certeza que em algum momento será marcada a reunião, né, através da prefeita, né, com o sindicato, com o conselho do Fundeb, enfim, eu tenho certeza que isso irá acontecer, porque o sindicato vai buscar, mas independente disso, essas informações a partir do dia 31 agora, elas estarão todas disponíveis no portal da transparência do município. E por que eu estou dizendo até o dia 31? Nós estamos na fase final de fechamento do balanço de 2022 e da prestação de contas anual, a prestação de contas de governo, que é a prestação de contas da prefeita, cujo prazo para conclusão e envio à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas é 31 de dezembro. E esse mesmo prazo para se publicar no portal da transparência. Além do mais, né, nós temos a questão do portal das publicações em tempo real, né, que são as informações de empenho, de liquidação, de pagamento. Essas estão todas no portal da transparência. Mas de forma de relatório finalizado, a prestação de contas estará, como eu disse, a partir do dia 31, publicada no portal, e também serão elaborados demonstrativos para a reunião com o Conselho do Fundeb. Demonstrativos serão elaborados e serão apresentados, inclusive pela contabilidade, e a gestão, a prefeita, secretária de Educação, todos os gestores já sabem disso. Nós, enquanto assessores do município, estamos à inteira disposição para, inclusive, apresentar na reunião do conselho, na reunião com o sindicato, se de fato vier a ser marcado. Enfim, nós estamos inteiramente à disposição para esclarecer para os interessados diretamente, os profissionais da educação, e para a população em geral, que também é interessada diretamente, por um motivo ou por outro. Por um motivo desse que você citou há pouco, que tem a ligação, tem um amigo, um familiar que está lá na educação, mas principalmente a população de forma geral
a quem nós devemos prestar conta e prestar informações e esclarecimento como atores da administração pública. Doutor Vartanias, muito obrigado pela sua entrevista à nossa emissora, com os esclarecimentos. Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. Um abraço a todos. Repórter Maicon Rios para o Jornal Integração. Agora, 1h25, 1h25 em linhas gerais, né? Logicamente que há toda uma explicação técnica por parte do contador, doutor Vartanias, que presta serviços à Prefeitura Municipal, faz parte da assessoria contábil da Prefeitura Municipal de Itapajé, mas em linhas gerais não é possível a Prefeitura conceder esse abono, segundo a explicação, porque já investiu, né, nos profissionais cerca de 82%. Né? O Fundeb ele é dividido em 2 percentuais, 70% para os profissionais, é investido exatamente na folha salarial, com os servidores, e 30% em estrutura, em manutenção, né, da rede pública de ensino. Construir escola, reformar escola, adquirir equipamentos, enfim. Então, segundo essa argumentação do contador da Prefeitura Municipal de Itapajé, essa situação, visto que o município já investiu, já gastou, né, desse percentual 82% para servidores, não é possível se fazer o rateio. Agora nós vamos à participação do advogado Cid Lira Braga, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, e é interessante, né, eu chamo a sua atenção para acompanhar exatamente essa participação do advogado Cid Lira Braga, porque o Cid sinaliza uma alternativa, uma saída para que possa tornar viável, e aí vai voltar exatamente a responsabilidade para a Prefeitura Municipal de Itapajé, para a prefeita doutora Gorete Caetano, porque vai depender da vontade dela, do desejo dela. Vamos conferir o que fala a explicação, a versão dos fatos aqui do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, na conversa que teve o nosso repórter Maicon Rios com o presidente da instituição, o advogado Cid Lira Braga. Vamos conferir. Conversa no Jornal Integração de hoje com o advogado Cid Lira Braga, presidente do Sindicato Sispume, aqui em Itapajé. Doutor Cid, sobre a questão do rateio do Fundeb, sobras do Fundeb 2022. Inclusive, nós temos informações divulgadas pelo próprio perfil da rede social da Prefeitura de que o município investiu mais de 70%, investiu em torno de 82% com folha de pessoal, com pagamento de profissionais da educação, seguindo os critérios da lei do Fundeb. O sindicato contesta valores. Tem informações que tem valores de sobra que podem ser, de certo modo, rateados, pagos como bonificação aos profissionais da educação? Boa tarde. Boa tarde, Maicon Rios, a Clésio Marques, aos ouvintes, né, do Jornal Integração. As informações do abono do Fundeb, inicialmente, elas foram feitas pela ex-secretária de Educação, que, quando ela saiu, né, da educação, ela fez uma prestação de conta com toda a população, com todos os servidores, dando conta de todas as compras que haviam sido feitas, fez vídeo, fotos, né, de tudo que foi comprado, tudo que foi gasto, e ao final do seu relatório ela disse que com certeza haveria dinheiro para fazer o abono do Fundeb para os profissionais da educação. Depois disso, a secretária interina também confirmou que até o dia 20 ia ser divulgado estes valores aqui para serem rateados. E depois nós falamos também com a secretária de fato, que é a Rosivânia, que marcou uma reunião para o dia 18 de janeiro, que depois foi desmarcado, não marcou outra data, que era exatamente também para falar sobre esse abono. Nós tiramos os extratos da conta do Fundeb no final de dezembro de 2022, depois tiramos em dia 12 de dezembro de 2020, em janeiro de 2023, e tiramos hoje, na data, né, atualizada de hoje, na data de 25 de janeiro de 2023, aonde o saldo da conta é R$ 7.415.550,14.
sendo que esse valor aqui é somado com o que já entrou em 2023. Logo, o saldo a ser rateado de 2022 é em torno de 6 milhões de reais, que é exatamente o abono que foi sempre falado. Ontem levantou-se, né, foi feita essa postagem por parte da gestão dizendo que a gestão tinha gasto já o percentual maior do que 70% com os profissionais da educação. Pelo levantamento que nós fizemos, de fato, nós já sabíamos que tinha sido gasto esse valor de mais de 70% com o processo de educação. O que nós estamos reivindicando aqui é da sobra. Nós não estamos falando aqui de aplicação com profissionais da educação, estamos falando aqui de sobra do Fundeb. Na gestão do ex-prefeito Padre Marques, também houve uma sobra na época dos 40%, e ele pegou os 40% e rateou para todos os profissionais aqui em Itapajé. Mandou uma lei para a Câmara e rateou. No ano passado, a gestora também atual fez a mesma coisa, rateou também a sobra do Fundeb. E agora, para ela poder ratear a sobra do Fundeb, tem legalidade? Tem. Qual é a legalidade? É fazer como Irauçuba fez, é fazer como Paramoti fez, é fazer como todos os municípios fizeram, mandar uma lei para a Câmara para poder pedir aos vereadores uma autorização para poder ratear o dinheiro que tem em conta. Então a legalidade é por meio de uma lei que é enviada para a Câmara. Presidente, essa sobra de pouco mais de 6 milhões de 2022, já incorporado com o valor que entrou em 2023, daí um pouco mais de 7 milhões de reais. Bom, essa sobra é referente aos 30%. Através da nova lei do Fundeb, é possível que haja esse rateio dentro do seu entendimento jurídico? Com certeza. Todos que ratearam foi feito assim. Agora, para fazer o rateio, precisa ter um envio de uma lei para a Câmara. O que a lei fala, o Maico? No mínimo, 70%. No mínimo. Se a gestão gastar 80%, não é ilegal. Se ela gastar 90%, não é ilegal. Se ela gastar 95%, não é ilegal. Se ela gastar 100%, não é. Ou seja, não há ilegalidade, porque 70% é o valor mínimo que tem que ser gasto. É o valor mínimo. Então, se vai gastar a mais do que os 70%, que é a sobra que tem lá, que são mais de 1.000 pais de família que estão esperando esse rateio, e já fizeram, inclusive, até conta com esse valor, porque foi prometido, não pelo sindicato. Não foi nós que prometemos rateio, não. Quem prometeu foi a própria gestão, que criou a expectativa que ia ser pago o rateio. Isso repito, por meio de lei municipal. Quem pagou o rateio não pagou automático, mandou uma lei municipal. Tem que ter legalidade? Tem que ter. E o que é legalidade? Legalidade vem de lei. Tem que ter uma lei municipal. Com a lei municipal, pode pagar sim. É igual você pega um exemplo aqui do salário mínimo. O governo federal anunciou o salário mínimo para 1.302. O município, para ele pagar, ele precisa também mandar uma lei para a Câmara para poder ser pago o salário aqui no município. Quer dizer, dentro do princípio da legalidade, tem que ter lei municipal regulamentando essas situações. Bom, em relação aos valores que foram aplicados, somam-se mais de 82%. O sindicato pretende contestar essas aplicações? Primeiro, o saldo que tem, nós temos o saldo em conta e o saldo é o suficiente para poder ser rateio. Então tem um saldo. O que nós teríamos que contestar era se o dinheiro tivesse sido gasto. Só que o dinheiro não foi gasto. O dinheiro está em conta. Nós estamos querendo um dinheiro que está em conta. Agora, se eles pretendem pegar o dinheiro que está em conta e em vez de pagar para os profissionais da educação, cuidadores, contratados, os efetivos, todo mundo, né? Secretário escolar, agente administrativo, professor, todo mundo, SG, vigia, enfim. Se eles não querem pagar para esses profissionais e querem fazer pagamentos, né, de outras despesas, é outra história. Qual é a explicação que se tem, Maico, para no dia 25 de janeiro de 2023 ter um saldo de mais de 6 milhões? Que despesas são essas? Se a própria ex-secretária já demonstrou as compras que foram feitas e os pagamentos. Todos os pagamentos, foram feitos vários pagamentos. Nós pegamos o extrato de dezembro. No extrato de dezembro, a conta do Fundeb teve várias movimentações na sua conta, que são o quê? Frutos das licitações, dos empenhos, das liquidações que foram feitas frente às despesas do mês de dezembro. Agora, se estão fazendo liquidação ou ainda vão fazer liquidação ainda do mês de janeiro,
janeiro, referente à despesa do ano passado, aí já é uma vontade administrativa da gestão. Dentro do seu poder discricionário, eles estão decidindo que eles não querem ratear, eles querem fazer liquidação de empenho de despesa dos 30%. Bom, além da manifestação em frente ao prédio da educação, o sindicato, a categoria de servidores pretende procurar outros meios de cobrar esse rateio? Com certeza. Nós vamos ficar acompanhando o extrato. Qual é o nosso temor? O nosso temor é que o dinheiro já tivesse sido gasto. O nosso temor era que já tivesse sido gasto esses 6 milhões. Hoje constatamos que não foi gasto. O dinheiro está em conta. Então, é agora acompanhar esse extrato e também continuar nessa cobrança. Seja também no Ministério Público, seja cobrando nas ruas também, para que a gestão tenha essa sensibilidade. Porque pegar um exemplo dos ex-prefeitos que fizeram isso. Pegar de quem pagou, né? Quem pagou, pagou. Eu não acredito que esse abono vai ficar um grande engodo e a marca dessa gestão ficará de não ter pago 6 milhões para os profissionais da educação. Assim como esse prefeito ficou com a marca e não pagou o precatório, eu não acredito que essa gestão vai ficar com a marca que poderia pagar para os profissionais e não vai fazer o devido pagamento para os profissionais. Obrigado pela sua entrevista. Obrigado também. Repórter Michael Rios para o Jornal Integração. Agora já 1h35, 1h35, está aí, portanto, o advogado Cid Lina Braga, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itapajé. É importante a participação do sindicato porque sinaliza que, de fato, há uma saída, há uma possibilidade e, logicamente, essa possibilidade também passa muito, né, com a participação da Câmara Municipal, né, os vereadores. Então a gente fica acompanhando o andamento, né, desse caso. Repito aqui, eu particularmente, eu lamento muito a forma como determinados assuntos são tratados pela gestão municipal, né, a falta de clareza na comunicação, a falta de transparência com os entes envolvidos, com os entes interessados, e em especial quando se fala com relação a professores, né, uma classe, uma categoria extremamente importante na composição de qualquer sociedade. E aí, de repente, a gente vê uma pauta como essa, que é uma pauta para eles de extrema importância, e que eles não recebem as informações com clareza, porque muito desencontro aqui de informação seria evitado se desde o início, né, lá no finalzinho do ano passado, a gestão municipal tivesse agido com clareza e, acima de tudo, eu acho que com respeito para com esses professores, para com essa categoria. Mas não, ficou nesse não afirma nada, não confirma nada e vai se alimentando uma expectativa de que se teria um rateio, né, e de que seria um valor considerável, porque as manifestações que tiveram, e quem, obviamente, for pesquisar tanto os arquivos aqui nas edições anteriores do Jornal Integração ou em manifestações outras que aconteceram em outros locais, embora não tenha havido confirmação de certeza clara, mas sempre a sinalização era: vamos fechar o balanço, saber o valor, e aí a data até era dia 20, né, de janeiro, para se definir, portanto, como é que se daria o rateio. Essa era a informação que era divulgada e propagada e que foi alimentando cada vez mais a expectativa nesses profissionais, né? Porque exatamente todos eles estavam aguardando. O Cid até fala aí que alguns deles, não sei se foi o Cid agora, para mim não pecar aqui, né? Alguns deles até já até assumido algum tipo de compromisso, porque sabiam, já estavam tendo como certo aqui que teria o rateio. Faltava a definição do valor e faltava a definição com relação à data. Mas, infelizmente, é mais um episódio, mais um tema importante que, na minha opinião, a gestão municipal peca em não ser transparente, em não falar claramente as informações. E essa situação de apreensão, de expectativa frustrada, ela aumentou ainda mais, né, se tornou mais intensa quando fizeram a postagem ontem, explicando o que é Fundeb. Todo mundo sabe o que é Fundeb, todo mundo sabe os percentuais, 70, 30 e os respectivos fins de cada um dos percentuais. Aí só explicaram, deixaram mais ou menos uma margem aqui sinalizando, né, mas não informando claramente
que não teria o rateio, e aí não fala abertamente para a população, e os servidores, os profissionais, as famílias, né, os familiares, os amigos, fica todo mundo apreensivo, vai ter ou não vai ter? A única resposta que as pessoas, desde dezembro, queriam saber exatamente era isso: vai ter ou não vai ter? Se vai ter ou se não vai ter, essa definição já poderia ter sido dada antecipadamente, sem causar esse impacto psicológico dessas famílias, nesses profissionais. Mas, infelizmente, a gente precisa, né, conviver com episódios, com situações como essas, dessa postura que é lamentável da Prefeitura Municipal de Itapajé. Agora já 1h mais 40 minutos, 1h40,